O mundo perdeu mais do que uma princesa quando Diana faleceu. Perdeu um símbolo de graça, compaixão e resiliência. Mas, por trás do luto global, seu filho mais novo, o príncipe Harry, era apenas um garoto de 12 anos, abalado por uma perda que ele não compreendia totalmente. Você não acreditava que ela estava morta. Não. Você sabe que por muito tempo eu me recusei a aceitar que ela havia morrido. Ao longo dos anos, Harry carregou essa dor como uma sombra, e agora, aos 40 anos, ele está abrindo a cortina e quebrando o silêncio sobre o que realmente aconteceu após a trágica morte de sua mãe. Príncipe Harry fala sobre a morte de Diana. A trágica morte da princesa Diana em 31 de agosto de 1997 desencadeou uma onda de teorias da conspiração, sendo uma das mais sensacionais a de que o príncipe Charles estaria por trás de um acidente planejado para matá-la. Essa teoria afirma que o carro dela foi sabotado para causar uma falha no freio e um ferimento fatal na cabeça, abrindo caminho para Charles se casar novamente. A história decolou em 2003, quando Paul Burrell, ex-mordomo de Diana, revelou um bilhete que ela havia escrito em 1993, no qual expressava seu temor de que seu marido pudesse orquestrar tal plano. A vida de Diana sempre esteve sob os olhos do público, e seu casamento conturbado com Charles não facilitou as coisas. Essa nota não foi sua única manifestação de preocupação. Em outubro de 1995, ela teria dito ao seu advogado, Lord Mishcon, que fontes confiáveis a haviam alertado sobre os planos de deixar ela e Camila de lado para que Charles pudesse se casar com Tig Leg Burke. Esse era um medo sério, especialmente naquela época, quando essa igreja anglicana não permitia que pessoas divorciadas se casassem novamente, pelo menos não até uma mudança de regra em 2002. As investigações oficiais sobre a morte de Diana, realizadas pelas autoridades britânicas e francesas, concluíram que o acidente em Paris foi um trágico acidente. Em 1999, um inquérito francês culpou o motorista Henri Paul, que estava intoxicado, e os paparazzi que estavam perseguindo o carro. Enquanto o mundo tentava entender o trágico acidente que matou a princesa Diana, Dodi Fayed e Henri Paul, uma alegação intrigante começou a obscurecer a história oficial. Os relatórios sobre os níveis de álcool no sangue de Henri Paul não pareciam coincidir com o fato de ele ter aparecido composto nas imagens de CCTV do Ritz Hotel naquela noite. Henri Paul, o vice-chefe de segurança do Ritz, tinha uma sólida reputação de ser calmo e profissional. Naquela noite fatídica, as imagens de CCTV o mostravam interagindo com os funcionários e hóspedes do hotel, parecendo estável e sob controle. Nada em seu comportamento sugeria que ele estivesse embriagado, muito menos que estivesse 3 vezes acima do limite legal francês, como os testes toxicológicos afirmaram posteriormente. Os investigadores franceses basearam suas conclusões em amostras de sangue coletadas após o acidente, que mostraram níveis de álcool alarmantemente altos. Mas muitos questionaram como alguém que parecia tão bem arrumado nas imagens poderia estar tão embriagado. Mohamed Al-Fayed, determinado a descobrir a verdade sobre a morte de seu filho Dodi, contratou um patologista britânico para contestar as conclusões. Esse especialista colocou em dúvida a confiabilidade dos exames de sangue, argumentando que eles poderiam não refletir a condição real de Paul na época. Para combater isso, as autoridades francesas realizaram um terceiro teste, dessa vez usando o fluido vítreo do olho de Paul, um método mais preciso na ciência forense. Os resultados confirmaram os altos níveis de álcool e também revelaram traços de antidepressivos em seu sistema. Ainda assim, nem todos ficaram convencidos. Tanto a família Fayed quanto a família Paul apontaram o forte contraste entre o comportamento aparentemente sóbrio de Paul diante das câmeras e os relatórios toxicológicos. Alguns especialistas ofereceram explicações, como Robert Forrest, um patologista forense que sugeriu que o possível histórico de consumo excessivo de álcool de Paul poderia ter aumentado sua tolerância ao álcool, fazendo com que ele parecesse mais sóbrio do que realmente estava. Embora plausível, essa teoria não silenciou totalmente os críticos. O mistério se aprofundou com outra reviravolta. Níveis excepcionalmente altos de monóxido de carbono foram encontrados no sangue de Paul. Os teóricos da conspiração se aproveitaram desse fato, argumentando que esses níveis o teriam tornado incapaz de dirigir, o que implicava que havia algo mais sinistro em jogo. 2 testes de laboratório franceses mostraram resultados diferentes. Um relatou um nível de saturação de 12,8%, enquanto o outro mostrou 20,7%. Se os níveis de monóxido de carbono de Paul fossem realmente tão altos quanto alguns especulavam, até 40%, ele não teria sido capaz de funcionar, muito menos de dirigir. Em 1999, os investigadores sugeriram que o monóxido de carbono poderia ter vindo do gás liberado pelos airbags do carro, mas especialistas como o Dr. Murray McKay rejeitaram essa ideia. Ele argumentou que os airbags não contêm monóxido de carbono. Em vez disso,
Ele apontou fatores cotidianos, como o tabagismo de Paul, como uma explicação mais provável. A controvérsia tomou outro rumo em 2006, quando surgiram rumores de que as amostras de sangue testadas não pertenciam a Paul, mas a uma vítima de suicídio. As autoridades francesas solicitaram testes de DNA, que confirmaram que as amostras eram de Paul, mas até mesmo isso foi questionado posteriormente durante o inquérito britânico de Diana. O legista Lord Justice Scott Baker reconheceu problemas com as evidências de DNA, deixando o júri para lidar com as perguntas sem respostas. Outra teoria mais louca que surgiu foi a de que Diana estava grávida do filho de Mohammed Dodi Fayed e que os dois estavam prestes a anunciar seu noivado. É uma história suculenta, sem dúvida, mas como a maioria das boas fofocas, está repleta de controvérsias e muita especulação. O pai de Dodi, Mohammed Al-Fayed, apoiou essa teoria em alto e bom som. Ele afirmou que Diana e Dodi estavam planejando tornar público seu noivado em 1º de setembro de 1997, poucos dias depois do acidente fatal de carro em Paris. Al-Fayed não se conteve, dizendo que o establishment britânico, incluindo o príncipe Philip e o príncipe Charles, não conseguia lidar com a ideia de Diana, a mãe do futuro rei, casar-se com um muçulmano egípcio. Ele estava convencido de que essa suposta intolerância era motivo suficiente para uma conspiração para eliminá-los. Mas quando a polícia britânica se envolveu em seu inquérito, a Operação Paget, não encontrou nenhuma evidência que sustentasse essas alegações. De acordo com eles, um anúncio de noivado de alguém como Diana não era o tipo de coisa que se fazia sem mais nem menos. Era preciso uma grande preparação, e não havia nenhum sinal disso. Essa falta de preparação foi um dos principais motivos pelos quais os policiais descartaram toda a teoria. Havia também uma filmagem de CCTV, do dia anterior ao acidente, que mostrava Dodi saindo da joalheria Reposse com nada além de um catálogo, nenhum anel à vista. O joalheiro, Alberto Reposse, inicialmente afirmou que Dodi havia colocado um anel no dedo de Diana em Saint-Tropez, mas depois, sob pressão, admitiu que havia recebido documentos legais de Al-Fayed. Para complicar ainda mais a situação, o próprio Mohammed Al-Fayed comprou o anel após a morte do casal, colocando ainda mais em dúvida toda a história do noivado. Além disso, há o que o próprio pessoal de Diana tinha a dizer. Sua irmã, Lady Sarah McCorquodale, testemunhou que Diana descreveu seu relacionamento com Dodi como sendo em terreno pedregoso. Seus amigos, Paul Burrell, Lady Annabel Goldsmith e a conselheira espiritual Rita Rogers, confirmaram isso. Diana não estava procurando casamento e até brincou com Goldsmith. Preciso de casamento como se fosse uma erupção no meu rosto. Isso é o mais claro possível. Quanto às alegações de gravidez, elas também não se sustentaram. John McNamara, um ex-detetive da Scotland Yard que trabalhava para Al-Fayed, disse que não encontrou nenhuma prova de que Diana estivesse grávida. O inquérito oficial também apoiou essa afirmação, dizendo que não havia nenhuma evidência médica confiável de uma gravidez. Para complicar ainda mais as coisas, o relacionamento anterior de Diana com o cirurgião cardíaco Hasnat Khan entrou em jogo. Ela havia considerado seriamente a possibilidade de se casar com ele, e a família real não parecia ter nenhum problema com isso. Mais tarde, Khan disse que não achava que a realeza ou o governo se importassem com seu relacionamento com Diana. Paul Burrell chegou a sugerir que Diana ainda estava interessada em Khan na época de sua morte, o que torna difícil acreditar que ela estivesse levando Dodi tão a sério. Não vamos nos esquecer da linha do tempo. Diana e Dodi só se conheceram 47 dias antes do acidente e passaram apenas 23 dias juntos. Isso mal é tempo suficiente para descobrir o pedido de café favorito de alguém, quanto mais planejar um noivado ou ter um bebê a caminho. A curta duração do relacionamento entre eles faz com que tudo pareça mais uma extensão do que uma realidade. Ainda assim, o pai de Dodi afirmou que o corpo de Diana foi embalsamado logo após sua morte, para encobrir uma gravidez. Sim, Al-Fayed disse que isso não foi coincidência. Foi tudo parte de um grande esquema para esconder a verdade. Al-Fayed tornou pública essa teoria em maio de 2001, durante uma entrevista ao Daily Express. Segundo ele, o embalsamamento foi feito às pressas e sem autorização. Uma ação deliberada de forças poderosas que não podiam deixar o mundo saber que Diana estava grávida de Dodi. Para ele, isso não era apenas uma teoria, era um fato. Para chegar ao fundo de todo esse barulho, a Polícia Metropolitana Britânica lançou a Operação Paget, investigando todos os rumores que cercavam a morte de Diana. Como parte de seu trabalho, eles testaram um pouco de sangue pré-transfusão encontrado no Mercedes, destruído onde Diana estava. O resultado? Nenhum traço de HCG, o hormônio que poderia indicar uma gravidez. Esse foi um grande golpe para as alegações de Al-Fayed. A autópsia do corpo de Diana contou a mesma história. O Dr. Robert Chapman, que realizou a autópsia, disse que não havia sinais de gravidez.
John Burton, ex-médico legista da Casa da Rainha, também confirmou esse fato. Em 2004, ele disse ao The Times que examinou pessoalmente o útero de Diana e não encontrou nenhuma evidência de que ela estivesse grávida. Além disso, amigos íntimos de Diana revelaram que ela tomava anticoncepcionais e estava em seu ciclo regular antes de sua morte. Mesmo assim, Al-Fayed não estava recuando. Ele chegou ao ponto de dizer à sua equipe para espalhar a notícia de que Diana e Dodi haviam estado em uma vila de Paris de sua propriedade, supostamente escolhendo um quarto para o bebê. Mas essa história se desvendou rapidamente. Reuben Murrell, um guarda de segurança da vila, revelou a verdade. Ele disse que a visita do casal foi muito curta, menos de 30 minutos, e que não havia nenhum designer de interiores ou preparador de bebês envolvido. Ele tinha até imagens de CCTV para provar isso. Isso não agradou a Al-Fayed, que, segundo Murrell, o pressionou a ficar em silêncio. Murrell acabou se demitindo e entrou em uma briga judicial com Al-Fayed por causa de toda a confusão. Essa alegação de gravidez e o drama do embalsamamento também ganharam destaque em documentários como The Diana Conspiracy, do Channel 4. O médico investigou a história de Al-Fayed e apontou falhas, inclusive falsas alegações da equipe, sobre mostrar a Diana e Dodi a casa de campo. Acontece que o mordomo que supostamente os guiou nem sequer estava lá naquele dia. Os críticos não demoraram a criticar a demora de Al-Fayed em revelar essas revelações bombásticas. Até mesmo Scott Baker, o médico legista do inquérito de Diana, não estava acreditando, perguntando por que Al-Fayed esperou mais de 3 anos para se manifestar. O tempo não batia com o esperado e levantava questões sobre quais seriam suas reais motivações. No final das contas, as investigações oficiais encerraram as alegações de gravidez e encobrimento. Mas sejamos realistas. O drama dessas teorias ainda mantém as pessoas falando. Como nenhuma dessas alegações foi certificada ou confirmada como verdadeira, as pessoas se concentraram nas reações da família real à morte de Diana. A reação real à morte de Diana. Logo após a trágica morte da princesa Diana, o mundo estava se afogando em tristeza. A princesa do povo não era apenas uma realeza. Ela era um ícone global que havia tocado milhões de corações. Seu falecimento repentino foi como um soco no estômago, deixando as pessoas cruas e abaladas. Naturalmente, todos os olhares se voltaram para a monarquia britânica, esperando conforto e solidariedade. Mas, em vez disso, silêncio. O silêncio inicial da Rainha Elizabeth abalou as pessoas de forma negativa, provocando uma tempestade de críticas. Enquanto a nação chorava, a Rainha Elizabeth permaneceu escondida no castelo de Balmoral com os filhos do príncipe Charles e Diana, William e Harry. A realeza preferiu ficar de luto, a portas fechadas. Mas o público não estava gostando. As manchetes de primeira página gritavam: "Onde está nossa rainha? E seu povo está sofrendo, fale conosco, senhora." As pessoas estavam magoadas, sentindo que a monarquia as havia deixado na mão em um momento de tristeza coletiva. Em 4 de setembro de 1997, a rainha finalmente saiu de Balmoral para dar uma olhada na montanha de homenagens florais para Diana. Mas, sejamos realistas, não foi o suficiente para acalmar a frustração que estava se formando nas ruas. No dia seguinte, ela chegou a Londres e deu uma volta pelo lado de fora do Palácio de Buckingham, onde mais homenagens se acumulavam. Naquela mesma noite, ela foi à TV com um discurso raro e sincero, dirigindo-se à nação como sua rainha e como avó. Ela deu flores a Diana, elogiando-a por ser uma mulher extraordinária e uma mãe dedicada a William e Harry. Esse discurso teve um impacto diferente. Foi o início de uma mudança. Um movimento que começou a corrigir a tensão crescente entre a monarquia e o povo. Mas não foram apenas suas palavras que deixaram uma marca. No funeral de Diana, a Rainha Elizabeth fez uma declaração sem sequer falar. Quando o caixão de Diana passou por ela, a rainha inclinou a cabeça. Não foi apenas um aceno de cabeça rápido, foi uma reverência profunda e deliberada que disse tudo. Até mesmo o The Washington Post observou. A mulher acostumada a ser reverenciada pelo mundo, agora abaixou a cabeça e humildemente honrou a princesa. Esse simples ato de respeito e humildade falou mais alto do que qualquer discurso jamais poderia. A trágica perda da princesa Diana em 1997 foi um duro golpe, especialmente para seus filhos, o príncipe Harry e o príncipe William. Jovens e já sob o microscópio do público, eles foram forçados a chorar a morte da mãe com o mundo inteiro assistindo. Com o passar do tempo, as perguntas sem respostas sobre como Diana morreu só aumentaram, levando os dois irmãos a considerar a possibilidade de investigar a verdadeira história por trás de seu trágico acidente. Os sentimentos de Harry em relação a essa perda são cruéis. Ele falou abertamente sobre como seu pai, o príncipe Charles, deu a notícia da morte de Diana no castelo de Balmoral.
Sentado aos pés da cama de Harry, Charles disse: "Meu querido filho, mamãe sofreu um acidente de carro." Mas em vez de oferecer conforto, Harry se sentiu abandonado, deixado apenas com o peso do momento, e um pai que não podia oferecer o apoio emocional de que ele precisava desesperadamente. A falta de um abraço de Charles naquele momento permaneceria com Harry por anos. À medida que cresciam, Harry e William não conseguiam ignorar os sussurros e as dúvidas persistentes sobre a morte da mãe. A história oficial, o acidente causado por um motorista bêbado e os paparazzi que os perseguiam, não agradava a nenhum deles. As perguntas sem respostas continuavam a pressioná-los, e ambos consideraram a possibilidade de reabrir a investigação, buscando a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Mas, como era de se esperar, a família real não estava de acordo. A monarquia valoriza sua imagem e o fato de manter as coisas em ordem, e uma investigação só traria mais caos. Isso traria à tona memórias dolorosas e os deixaria vulneráveis ao escrutínio da mídia. Durante anos, o príncipe Harry reprimiu suas emoções, mantendo uma aparência dura para esconder a turbulência interna. Foi somente em 2017 que ele se abriu publicamente sobre como essa perda afetou profundamente sua saúde mental. Em uma entrevista crua ao The Daily Telegraph, Harry revelou que passou quase 2 décadas fugindo da dor da morte de sua mãe. Ele descreveu esses anos como um caos total, em que chegou perigosamente perto de um colapso mental. Ele admitiu que esteve muito próximo de um colapso completo em várias ocasiões. Enquanto tentava lidar com a dor avassaladora, os equívocos do público e o peso do circo da mídia que o cercava. Em um determinado momento, ele percebeu que não podia continuar fingindo que estava tudo bem. "Olhe, você realmente precisa lidar com isso. Não é normal pensar que nada o afetou", disse ele. Esse foi o ponto de virada. Para se libertar de anos de emoções enterradas, Harry deu o passo corajoso de procurar ajuda profissional. A terapia se tornou uma tábua de salvação, um espaço seguro onde ele podia ser ouvido sem julgamento. Você se senta no sofá e diz: "Ouça, na verdade não preciso do seu conselho. Você pode apenas ouvir?" E você simplesmente desabafa, compartilhou Harry, descrevendo as sessões como transformadoras. O boxe também se tornou uma saída importante para Harry, dando-lhe uma maneira física de liberar a raiva e a frustração que haviam se acumulado. Ele acredita ao esporte o fato de tê-lo tirado de um limite perigoso. "Todo mundo dizia que o boxe é bom para você. E isso realmente me salvou, porque eu estava a ponto de dar um soco em alguém." Por meio dessas etapas de cura, Harry não apenas ficou mais forte, mas também encontrou um novo propósito. Ele se dedicou a um trabalho significativo, apoiando causas que lhe eram caras e que poderiam fazer uma diferença real. Seu envolvimento na campanha de saúde mental Heads Together, ao lado de William e Kate, refletiu seu compromisso de quebrar o silêncio em torno dos problemas de saúde mental. O que tornou a jornada de Harry ainda mais impactante foi o fato de ela ter divergido da abordagem usual da família real, que é a de manter a cabeça erguida. Diana, sua mãe, deu o tom ao falar abertamente sobre suas próprias batalhas pessoais contra a depressão pós-natal, bulimia e automutilação. Harry seguiu o exemplo dela, com o objetivo de inspirar outras pessoas a enfrentarem seus próprios problemas de saúde mental sem vergonha. Enquanto o mundo se concentrava na família real após a morte de Diana, o então príncipe Charles não foi poupado do drama, pois era o principal suspeito. Vamos dar uma olhada em sua reação durante esse período. "Hey, Charles e Camila hoje." Quando a notícia da morte da princesa Diana chegou ao noticiário, todos os olhos se voltaram para o então príncipe Charles, que se viu no meio de uma tempestade para a qual não estava preparado. A dor da nação foi imensa, assim como a culpa que muitos apontaram diretamente para ele. A reação de Charles à morte de Diana foi uma mistura de tristeza, pressão e a luta para lidar com o intenso calor público. No centro dessa confusão estava Camilla Parker Bowles, que viria a se tornar a Rainha Camila. Desde o início, Diana podia sentir a sombra de Camila pairando sobre seu casamento com Charles. A tensão era real. Diana e Charles não namoraram por muito tempo antes de ficarem noivos em 1981. Eles só se encontraram 13 vezes antes de ele fazer a pergunta. Foi um turbilhão. Mas não demorou muito para Diana perceber que não era a única pessoa que Charles tinha em mente. Camila, que estava em cena desde o início dos anos 70, ainda era uma grande parte da vida de Charles. E isso não era algo que Diana pudesse ignorar. Ela disse a famosa frase: "Nós éramos 3 nesse casamento, então ele estava um pouco lotado." O drama entre Diana e Charles por causa de Camila era intenso. Christopher Anderson, em The Day Diana Died, o dia em que Diana morreu, chamou o casamento deles de um desastre de trem espetacular, com o casal em constante conflito, especialmente por causa de Camila. Suas discussões eram épicas, e a saúde mental de Diana sofreu um sério abalo
lutando contra a bulimia e até mesmo pensando em suicídio em um determinado momento. Embora eles apresentassem uma aparência de conto de fadas, a realidade era muito mais sombria. Diana tinha sua própria dor, e as pessoas próximas a eles sabiam disso. Ingrid Seward, editora da revista Majesty, compartilhou que Diana desejava que o público visse as cartas de amor que Charles lhe enviava, na esperança de que isso provasse que, em algum momento, eles estavam realmente apaixonados. Mas o fantasma de Camila estava sempre presente, tornando difícil para Diana manter qualquer sentimento de felicidade. Nem mesmo o nascimento de seus filhos, o príncipe William, em 1982, e o príncipe Harry, em 1984, conseguiu curar totalmente a separação. Claro, houve momentos de proximidade, mas foram breves. Diana contou como Charles ficou desapontado quando Harry nasceu, um filho em vez da filha que ele esperava, e esse momento quebrou algo dentro dela. Em 1992, Diana e Charles terminaram o relacionamento, separando-se publicamente. Sem a pressão, eles encontraram uma maneira de trabalhar juntos, para o bem de seus filhos, mas ambos seguiram em frente. Diana encontrou um pouco de paz com Dodi Fayed, enquanto Charles acabou voltando para Camila, casando-se com ela em 2005. William, o irmão mais velho, tinha dúvidas sobre Camila desde pequeno e, à medida que crescia, essas dúvidas se transformaram em preocupações reais sobre o lugar dela na família. Ele lutava com sentimentos de confusão e culpa, tentando dar sentido a tudo, especialmente com os olhos do público sempre atentos. Harry, por outro lado, era conhecido por ser mais direto. Quando conheceu Camila, ele não ficou entusiasmado. Foi um momento tenso para ele, mas ele estava apenas tentando lidar com a realidade do relacionamento de seu pai. Mais tarde, Harry compartilhou como Camila não parecia interessada em se relacionar com ele, vendo-o mais como o reserva do que como o herdeiro, o que fez com que tudo parecesse mais distante. A conversa dos irmãos com Charles não foi fácil. Eles lhe disseram que não tinham problemas com o relacionamento dele com Camila, mas imploraram para que ele não se casasse com ela. Foi uma súplica emocionante, que mostrou como eles ainda estavam profundamente afetados pelo falecimento da mãe e pelo próprio senso de lealdade. Antes de sua trágica morte, Diana havia começado a aceitar o relacionamento de Charles e Camila. Ela disse a William: "Quando você encontra um amor verdadeiro e profundo como esse, é algo precioso." Para Diana, essa foi uma grande mudança. Ela havia sofrido com o papel de Camila em sua vida, mas no final, pareceu aceitá-lo. Como Tina Brown descreve em The Diana Chronicles, Charles estava pálido e trêmulo quando recebeu a notícia. O peso de tudo isso o atingiu com força. Ele soltou um grito de dor, um grito cru e real. A equipe do palácio o encontrou caído em uma poltrona, incapaz de conter as lágrimas, enquanto tentava processar a magnitude do que acabara de acontecer. Mas mesmo naquele momento, Charles sabia como o público reagiria. A culpa recairia sobre ele e a família real, e ele sentiu essa pressão intensamente. Mas, além do caos da mídia, ainda havia a realidade de seu papel como pai. Ele tinha que estar presente para seus filhos, William e Harry. Mais tarde, Harry relembrou como seu pai se esforçou para demonstrar emoção, mas ainda assim, colocou uma mão reconfortante em seu joelho e disse: "Vai ficar tudo bem." Foi um momento de segurança, que parecia vazio diante de tamanha perda. A família real, apesar de sua dor, foi à igreja em Crieff Kirk, perto de Balmoral, tentando encontrar algum consolo na tradição. Charles então tomou uma atitude que desafiou os desejos da rainha Elizabeth. Ele insistiu em usar um avião real para voar para Paris com as irmãs de Diana, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellows. Esse ato foi ousado, mostrando um lado de Charles que parecia mais comprometido em honrar Diana na morte do que havia sido durante o casamento conturbado do casal. Quando ele viu o corpo de Diana no Hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris, ficou claro o quanto a perda o afetou profundamente. Testemunhas disseram que ele parecia ter sido atingido, pois o peso de tudo aquilo era muito grande para suportar. Enquanto o caixão de Diana, coberto com o estandarte real, voltava para Londres, o mundo assistia em luto. O uso do avião real foi significativo. Foi a maneira que Charles encontrou de mostrar a Diana o respeito que ela merecia, apesar do divórcio e da perda do status real. Ela ainda era a mãe de seu futuro rei, e isso tinha que ser reconhecido. A reação do público à morte de Diana foi intensa, e Charles não se esquivou disso. Ao falar com a imprensa semanas depois, ele expressou gratidão pela manifestação de apoio e falou com orgulho sobre como seus filhos haviam lidado com a situação com dignidade. O luto do público rapidamente se transformou em uma onda de hostilidade, tornando Camila um alvo de críticas e ameaças intensas. A vida de Camila se transformou em um caos quando as ameaças de morte começaram a chegar. A situação se tornou tão perigosa que ela foi forçada a se esconder, longe do público furioso. Até mesmo Charles, consumido por sua própria dor, teve que tomar medidas para garantir a segurança dela. A família real estava em um tumulto, tentando administrar sua dor e, ao mesmo tempo, lidar com as consequências do clamor do público.
O fato de Charles e Diana terem se reconciliado recentemente para o bem de seus filhos, William e Harry, só complicou ainda mais as coisas. Enquanto Camila se mantinha fora dos holofotes, a família real se esforçava para administrar a crise. A memória de Diana pairava sobre todas as ações de Charles e Camila. A sombra de Diana ainda pairava sobre eles. E foi preciso que Charles prometesse que Camila nunca seria chamada de rainha para que o casamento obtivesse a aprovação da rainha Elizabeth II. Apesar de seus sentimentos, Charles decidiu se casar com Camila em 2005, o que foi um ponto de virada. Não foi uma decisão fácil para os rapazes, mas, com o tempo, eles se conformaram com a decisão. Para eles, tratava-se de entender que a felicidade de seu pai também era importante. Após o casamento, Camila assumiu mais deveres reais, provando ser parte integrante da monarquia e uma forte parceira de Charles. Seu papel cresceu em importância e, juntos, eles enfrentaram os desafios da vida real, solidificando seu lugar na família real. Quando a rainha Elizabeth II faleceu, a monarquia enfrentou um novo capítulo. Charles e Camila estavam prontos para assumir os papéis de rei e rainha consorte, e sua coroação foi um momento histórico. Realizada na abadia de Westminster, ela marcou o início de uma nova era para a monarquia britânica, com Charles no comando como rei e Camila ao seu lado como rainha consorte. Clique em um dos cartões em sua tela para ver mais vídeos como este.